Olá, internautas do aquinoticias.com. Nós iniciamos mais um quadro Aqui nas Cidades e um assunto polêmico que toma conta das prefeituras, dos fóruns, da OAB, que é o fechamento das comarcas, a unificação de várias comarcas, cuja definição foi dada no final do mês passado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Para esse bate-papo, estamos recebendo o procurador da Prefeitura de Bitirama, Victor Fonseca, o prefeito Ninho, de Dores do Rio Preto, o prefeito Reginaldo Simão, de Bitirama, Luiz Bernard Moulan, né, que é da 6ª subseção de Iguaçuí, e o nosso diretor do grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho. Uma boa tarde a todos. A gente começa o bate-papo falando de uma manifestação que teve hoje à tarde, na tarde desta terça-feira, em Apiacá. O Luizinho, né, o doutor Luiz Bernard Moulan, teve a oportunidade de participar dessa manifestação. Queria que ele contasse para a gente como é que foi esse movimento. Boa tarde. Boa tarde a todos, aos prefeitos, ao grande Elias, ao nosso conselheiro da subseção, doutor Vitor. Muito obrigado por mais uma vez concederem espaço a gente aqui no jornal de vocês. Olha, foi um evento grandioso hoje. Me surpreendeu o número de pessoas que compareceram hoje à frente do Fórum de Apiacá. Tá? Contamos com o apoio do prefeito hoje lá, do presidente da Câmara. A OAB de Bom Jesus e Itabapuana, do estado do Rio de Janeiro, também enviou seus representantes. Três diretores da OAB de Bom Jesus e Itabapuana, que também advogam na região, estiveram presentes. Foi um evento grandioso, com participação maciça da população. Calculo que cerca de 200 pessoas compareceram hoje à frente do Fórum de Apiacá. Fizemos um abraço simbólico em volta do Fórum, tá? E estamos na expectativa de conseguir reverter essa situação via CNJ, através da OAB, que amanhã vai fazer um ato público, um protesto público virtual, no momento de que for protocolizar a petição no CNJ, amanhã à tarde a ordem a nível estadual vai estar fazendo esse movimento. Então, foi um evento grandioso, um evento com participação popular e que a Apiacá mandou sua mensagem de que não quer seu fórum fechado, não quer fechar essa Casa do Povo, essa Casa da Cidadania no município de Apiacá. Hoje a manifestação foi no município de Apiacá, né? Apiacá foi definido que a sua comarca será fechada de Apiacá e Bom Jesus do Norte, né? E vai passar a integrar essas duas comarcas a São José do Calçado. Amanhã a manifestação é em Dores do Rio Preto que deve ser integrada, que vai ser integrada, né, já é uma decisão que pode ser revertida, à comarca de Iguaçuí. O doutor Luiz já havia dito que é um grande prejuízo, porque seria uma tragédia, porque é muito precária a estrutura de Iguaçuí. Eu gostaria de ouvir o prefeito Ninho, como que ele vê essa decisão do Tribunal de Justiça de acabar com a comarca de seu município. Boa tarde, prefeito. Boa tarde a todos, Elias, doutor Luiz, o procurador Vitor de Bitirama, meu amigo e colega Reginaldo, Elias, a você também, Wander, para todos vocês. Com muita tristeza, muita tristeza. Quando a gente vê falar esse mandato, esse atual mandato, que nós estamos há 3 anos e 5 meses, entrando no 6º mês, eu acho que foi o pior da história para um prefeito. Nós começamos com febre amarela, estamos terminando com pandemia e fechamento das comarcas. Dores do Rio Preto, ele cede a melhor estrutura física que ele tem para o fórum. Nós cedemos 6 estagiários para o fórum. Nós cedemos toda a estrutura necessária que eles solicitam a gente, tudo que pede, dentro do possível de uma administração pública e dentro dos convênios que a gente tem com o Tribunal de Justiça, a gente está pronto a atender. E depois, de repente, vem uma decisão ao apagar das luzes ou ao abrir das luzes, sem um diálogo com os prefeitos, sem um diálogo com a sociedade, a gente fica muito triste de verdade. Eu acho que deveriam ter sido, a gente sabia, já teve algumas tentativas de reunião com o nosso presidente do Tribunal de Justiça, doutor Ronaldo, mas que nós chegávamos lá, não tínhamos não podíamos falar.
Nós íamos lá para ouvir que os custos são altos, que tinha que cortar gastos, mas no município igual Dores, que tem quase tudo subsidiado pela prefeitura, eu não vejo tanto custo assim, tão alto, para tomar uma medida assim, no apagar das luzes, não. Então, Prefeito, eu vejo pela planilha aqui, pela planilha que eu estou acompanhando aqui, seria uma economia de R$325 mil. Um valor pequeno. Olha, de verdade, eu queria até ver de onde sai todo esse custo, porque eu sei que tem a juíza, que é efetiva, tem a chefe de gabinete dela, que é comissionada, uma faxineira e 5 funcionários efetivos. Esses funcionários, fechando a comarca, eles vão ter que ir para Guaçu e o custo continua a mesma coisa. O custo de manutenção e o vigia. O custo de manutenção não é tão alto assim, não, para ser 300 e tantos mil. Eu queria até ver essa planilha de custo. Se fôssemos nós, prefeitura, já tinham pedido todas as planilhas de custo, né? Prefeito Reginaldo Simão, a sua comarca será integrada à IUNA por conta de uma economia de R$325 mil. O senhor acha justo essa unificação? Fechamento da comarca? Tarde. Boa tarde, Vandes, Elias, Vitor, Luiz, Ninho. Rapaz, eu não vejo, eu vou colocar a mesma palavra do Ninho. Eu não vejo esse valor aqui de R$325 mil de custo, não, porque a mesma estrutura, Ninho, nós passamos aqui para o fórum também. A gente tem estagiário, o prédio é nosso, é o melhor prédio que nós temos, está com fora, água, luz, estagiário. Então, assim, o Vitor vai poder falar direitinho quantos funcionários tem aqui, mas reduzido, não tem esse custo de jeito nenhum. E com essa mudança, né, essa comarca nossa vai ser integrada em IUNA, mais ou menos 35 quilômetros da sede de Bitirama até a sede de IUNA. Se a gente pegar na ponta lá de Pedra Roxa, por exemplo, o usuário tem que ir lá em IUNA, são 55 quilômetros. Então, olha o transtorno que isso vai trazer para a nossa população. Né? Isso é um retrocesso enorme, sem precedente, que fere o livre acesso, rapaz, ao judiciário. Então, eu estou muito triste, mesmo com o Ninho falando, nós vem lutando com isso. Se eu não me engano, foi em 2017 quando nós assumimos. Fomos para Vitória, né, para correr atrás que se continuasse aqui. Ano passado, se eu não me engano, nós tivemos na OAB, né, começamos a debater isso lá. Depois disso, fizeram isso tudo debaixo dos panos, né, fora de hora, ninguém ficou sabendo. Então, assim, fiz alguns contatos com deputado, com alguma pessoa do governo. Os deputados estão, assim, todos tentando reverter essa situação. Inclusive, hoje pela manhã, eu falei com o deputado Útil, que é o representante aqui do município. Ele me disse que o doutor Ronaldo, o desembargador, presidente, talvez hoje daria uma resposta à Assembleia Legislativa, porém, até agora, nada. Então, assim, é com muita indignação, isso é um retrocesso, uma falta de respeito à população, e, assim, nós vamos estar juntos nessa batalha aí até o final, para ver se a gente consegue reverter essa situação. Doutor Vitor Fonseca, procurador de Bitirama, também faz parte do Conselho da 6ª Subseção de Guaçuí. Gostaria que o senhor complementasse a fala do prefeito Reginaldo Simão. Inicialmente, agradecer ao Elias e o Aqui Notícia pelo espaço, mostrando a consciência social, né, que o jornal sempre teve aqui com a nossa região. Parabenizar ao meu irmão, também irmão, Luiz, pela atuação brilhante que vem tendo nesse momento agora de guerrilha, digamos assim, que agora que a gente vê o advogado empunhando a espada e lutando pelo direito, não dele só, mas da população e a mais carente, e é agora que a gente vê realmente quem está disposto a essa luta. Parabenizar também ao prefeito de Dores, o Ninho, pactuo em número, gênero e grau com o que você colocou, Ninho, e o prefeito Reginaldo também, que não tem medido esforços para manter a nossa comarca em Bitirama. Até a área pública, a Câmara Municipal de Bitirama já aprovou para a construção de um fórum lá. E entra ano e sai ano, eles perguntam para a gente cadê a área,
a gente informa novamente que a área está lá disponível e somem novamente. Na verdade, essa economia que o tribunal está colocando, nós temos que perguntar, economia para quem vai ser isso? E qual é a razão dessa economia? E a quem vai beneficiar e vai tirar proveito dessa economia? A população é que não vai ser, né? O poder público ele é sustentado pelos impostos que são pagos pelo cidadão, desde o mais rico ao mais pobre. E o cidadão quer ter de volta, né, esses impostos que ele paga. E o que ele tem visto nesse caso é o imposto mais uma vez sendo pago e o judiciário, que geralmente garante os direitos, dessa vez está sonegando. Isso é muito triste. A gente fica muito perplexo quando vê um judiciário dessa forma. É como se fechássemos um gabinete do Tribunal de Justiça. Esse fechamento da comarca de Ibitirama e esse fechamento da comarca também de Dores. Imagine reunirmos aqui e dizer que um gabinete do tribunal não está produzindo e vamos lá e vamos fechar. Já imaginou uma coisa dessa? Né? A despesa não é essa. O Fórum de Ibitirama conta com 2 servidores públicos direto lá, que é o Júnior e a dona Eliana. E a juíza, a doutora Graciane, que atende Ibitirama. O assessor dela, que é comissionado. O fechamento do fórum, eles continuarão na folha. Ninguém daí vai embora. A estrutura física, luz, água, tudo é pago pela Prefeitura de Ibitirama. Vitor, só um minutinho. Tudo. Os prefeitos Ninho e Reginaldo estão com o microfone abertos e aí tá dando interferência. Fecha, na hora que for falar, vocês abram o microfone. Isso. Então, só para encerrar, para não me alongar demais, eu também pactuo com o que o Ninho disse. Esses 300 e poucos mil, 200 e poucos mil aí de economia, quem vai depois pagar o transporte para o cidadão e a IUNA numa audiência? Que vai saber lá que horas que acaba essa audiência, 6, 7 horas da noite? Quem vai pagar para ele voltar, deixar ele em casa? Então, isso vai afastar as pessoas, o cidadão do judiciário e, infelizmente, vai acabar fazendo com que as pessoas tomem providências com as próprias mãos. Essa é a consequência que eu vejo. E só para encerrar, hoje é o Fórum, amanhã é a Polícia Civil, depois é o Ministério Público. E vai ficar como? As comarcas vão ficar abandonadas. Elias? Quero cumprimentar aqui o prefeito Ninho, o prefeito Reginaldo, o meu irmão Vitor, o meu irmão e presidente da OAB, doutor Luizinho, doutor Luiz, e Wanderson. Eu acabei de participar agora, às 3 horas da tarde, de uma reunião com o governador do estado e todo o setor de turismo. Eu sou conselheiro estadual do turismo, nós são 20 cadeiras, uma das cadeiras é nossa, representando a indústria. E o que eu acho estranho é interessante ouvir do governador de que com a recuada do petróleo, do preço do petróleo, o estado vai ter que investir no turismo, pesado, porque o turismo hoje ele dá 9% a 10% do PIB capixaba e pode chegar até 16% a 17% com a potencialidade que nós temos. E aí eu não consigo entender, né? Porque um governo diz que vai investir no turismo e não tem como falar em investimento no turismo se não investir em Dores do Rio Preto e em Ibitirama, porque são 2 municípios referência no turismo na nossa região do Caparaó. Aí, quando eu falo em investimento, nós vamos ganhar, obviamente, mais pousadas, mais hotéis, mais empreendimentos, mais bares, mais restaurantes e, consequentemente, mais processos, porque isso é natural. Aí você vai ter mais processos, você vai ter toda uma movimentação econômica, um aumento de renda, consequentemente, e, consequentemente, você não tem a estrutura de um município, que é a parte administrativa, legislativa
judiciária, né? Então, eu acho que realmente anda na contramão e eu vejo assim, a minha opinião, eu não sou contra a questão da informatização ou a digitalização da questão jurídica, do fórum ou do judiciário. Eu acho que a coisa só está sendo feita de maneira atropelada. É a minha visão. Então, eu queria ver se os nossos companheiros aí de programa, se eles têm essa mesma visão. Você não acha que isso está sendo atropelado demais, veio de uma maneira abrupta? Uma coisa que poderia ser discutida, planejada e colocada em prática aos poucos. Doutor Luizinho. Veja bem, meu irmão Elias, é o que eu tenho falado o tempo todo. Quando se fala em judiciário, não se deve falar em gasto, se deve falar em investimento, né? Em justiça, não há gasto, há investimento, né? O tribunal deveria continuar investindo em ampliar o acesso, cada vez aproximar mais o judiciário da população e não afastá-lo, né, da sede do Poder Judiciário, que são os fóruns, né, que são extremamente importantes para a população. É a constituição dos 3 poderes no município, legislativo, executivo e judiciário, né, o tripé da democracia dentro do município. É extremamente importante se ter uma sede do Poder Judiciário dentro do município, né? Essa questão de implementação do PJE pelo Poder Judiciário, isso daí, o doutor Vitor sabe muito bem disso, a gente já tem ouvido essa história no tribunal já há muitos anos, né? Eu era advogado ainda em Vitória, eu já estou em Guaçuí tem 5 anos que eu voltei para Guaçuí, e já se ouvia sobre transformar todos os processos em processo eletrônico. Começou lá atrás, quando o desembargador Jorge Góes era presidente do Tribunal de Justiça, ele implementou o primeiro processo eletrônico de juizado especial, um programa dificílimo de mexer, acho que chamava e-process, alguma coisa nesse sentido, não me lembro exatamente qual era o sistema, né? E depois, há alguns anos atrás, veio o sistema ProJude, que o outro presidente do tribunal abraçou, e foi um desastre completo, um programa difícil de mexer, difícil de manipular, né? E, enquanto isso, a Justiça Federal veio dando exemplo, né? Instaurou um procedimento eletrônico extremamente eficiente, que não precisa de assinatura eletrônica para acessar, e que deveria ser implementado a nível nacional, que a gente entende que o modelo da Justiça Federal é muito bom. E o Tribunal do Espírito Santo foi ficando por último, né? O Espírito Santo, segundo dados oficiais que foram apresentados recentemente, é o último lugar no Brasil em termos de implementação de processo eletrônico. Então, assim, deveria ter uma discussão, uma ampla discussão com a sociedade antes de fechar as comarcas, e deveria antes melhorar e muito em termos de implementação do processo eletrônico, que facilita o acesso da população ao processo, né? Um futuro muito distante ainda depois do processo eletrônico é que aí as pessoas vão poder fazer audiência dentro de casa, o escritório fazer audiência dentro do seu escritório, o advogado, fazer sustentação oral dentro do escritório. Essa é uma realidade que está muito distante ainda, tá? Então, assim, primeiro deveria implementar o processo eletrônico, depois discutir com a sociedade essa questão, com calma, né, ouvindo o povo, ouvindo a advocacia. Os servidores do judiciário não foram ouvidos. Está aí o Síndico Judiciário brigando junto com a OAB para tentar reverter essa situação também. Então, assim, o tribunal atropelou uma série de questões no momento mais inoportuno, que é esse momento de pandemia, mas que para eles foi oportuno, porque não possibilitou a ordem de encher o tribunal de advogados, dos prefeitos se mobilizarem, dos deputados, da população ir à frente do tribunal, evitou protestos. Então fizeram isso no conforto de seus lares e de seus ares condicionados, com todo o conforto, e, repito, passaram a boiada no meio da pandemia, e estamos aí hoje nessa situação deplorável que se encontra a advocacia, que já agoniza com falta de juízes aqui na região do Caparaó há 5 anos. Nós só temos juiz uma vez por semana nas 5 comarcas da minha subseção. Tá? Os juízes vêm quebrar um galho aqui uma vez por semana para não deixar fechar o fórum, para manter os serviços essenciais do judiciário funcionando. Nós já temos esse problema. Luizinho, e agora seria
Seria esse talvez o real motivo por trás disso tudo, ao invés de uma economia? Não se sabe, não se sabe, né? Será que nós vamos ter juiz de segunda a sexta, se unificadores com Guaçuí agora? Esse é o questionamento. Eu adoraria que os dois juízes que estão hoje em Guaçuí, que é o doutor Eduardo e a doutora Valquíria, trabalhassem de segunda a sexta, que são dois juízes fantásticos que nós temos na nossa comarca. Mas será que eles vão poder trabalhar de segunda a sexta aqui em Guaçuí? Será que eles vão querer trabalhar em Guaçuí também de segunda a sexta? Com esse volume de processo que vai aumentar agora, com a estrutura física precária que o Fórum de Guaçuí tem? Não sei qual é o critério do tribunal. Doutor Vitor, qual é a sua opinião sobre esse dado aí? Pois é, Elias. Antes de atacar o tema que você levantou aqui para nós, eu não posso esquecer de falar que ontem foi a manifestação de Ibitirama, né? Oportunidade que a gente teve o apoio de lideranças políticas do município. O prefeito pediu que eu fosse representando o executivo, porque ele também está preocupado com essa questão do Covid. E também foi bastante abraçada por toda a população. Por onde passavam, era apitar, era buzinar, era as pessoas dos comércios aplaudindo e também entendendo a importância e o prejuízo que acarretou essa decisão. Agora, abordando o tema que você colocou aí agora, é curioso, colegas, que o município, para aprovar um PPA, ele tem que fazer audiência pública, né? Discutir em cada região, ouvir a população, ouvir a demanda. Mas por que esse objetivo? Porque o dinheiro sai do bolso do povo. É por esse objetivo, por conta disso. E o Tribunal de Justiça parece que vive em outro mundo. Eles decidem sem nos ouvir. Ou ouvem e não escutam, né? Porque ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? Infelizmente, o que o Luizinho colocou aí, o doutor Luiz colocou, é a pura realidade. É a pura realidade. Eu queria muito estar aqui discutindo com o Luiz, falando que que ele colocou aí é uma inverdade, mas, infelizmente, o doutor Luiz está repleto de razão. Os juízes, por mais que tentem e se esgarcem todos, eles não conseguem atender tudo, porque atendem 3, 4 comarcas ao mesmo tempo. E acredito também que esse fechamento de comarcas não vai trazer eles mais perto da gente, porque não é de hoje que a nossa região sofre com o distanciamento do judiciário de fato, né? Por mais que os assessores sejam gentis e educados, na verdade, a gente encontra assessor nas comarcas, né? E muito qualificados, evidentemente, mas pelo bem ou pelo mal, a decisão é do magistrado, né? E às vezes, ou muitas das vezes, o advogado precisa desse contato direto, desse olho no olho, para explicar a realidade. Então, o tribunal, como um todo, não escutou a população, né? Infelizmente, fez o que parecia ser mais fácil. Vamos pegar essas comarcas pequenininhas e extinguir com elas. E essa retórica de economia, ela não passa. Não passa. No dia da sessão, foi dito que a reunião caiu. No dia da decisão que o tribunal teve a votação, teve nota oficial do tribunal que na hora da votação a reunião caiu. O nosso presidente da seccional, doutor Risque, não sabia da reunião, foi pego também de supetão, o sindicato foi pego de supetão, todo mundo foi pego de supetão. Na verdade, os únicos que sabiam que iria acontecer aquele dia eram os representantes da justiça, né? Eu queria ver se alguma reunião nossa importante fosse feita, se caísse, se algum de nós aqui não pensaria 2 vezes em rediscutir e refazer, e muito menos nesse momento de pandemia. Como colocou bem o Luizinho aí, doutor Luiz, se fosse em outro momento, o tribunal, aquela praça ia estar lotada de advogado, lotado de população e carro e trio elétrico, porque é muito triste se aproveitar desse momento para tomar essa decisão. Prefeito Reginaldo, o senhor já passa um sufoco danado durante um ano, tendo que pegar as pessoas que são doentes, né? Você tem aquele pessoal que pega ambulância, que às vezes vai a Vitória, vai a Cachoeiro fazer os seus exames,
fazer suas consultas, fazer seus atendimentos médicos. Eu sei que não é fácil, vários carros no município indo e voltando. O senhor já imaginou que agora, se não voltar atrás, o senhor vai ter aquelas pessoas que precisam do atendimento jurídico e não tem condição, na sua porta batendo, para o senhor ter que pegar carro, botar as pessoas no carro, ir até o fórum de Una e voltar. Aí chega lá, o juiz não veio, faltou, volta a pessoa de novo. Olha, o município tem essa estrutura para fazer isso, prefeito? Elias, nós não estamos tendo o básico para atender hoje, né? A gente está vendo as dificuldades que a saúde está. Isso não é agora da pandemia, agora não. Isso é de anos atrás, que é um caos a nossa saúde no Brasil todo. Então, isso aí é um gasto a mais que a prefeitura vai assumir, porque chega no prefeito, chega na administração, a gente é sensível e sabe as pessoas carentes que realmente precisam dali. Então, isso que o Vitor falou aí, que hoje é o fórum, amanhã as delegacias, porque delegacia aqui em Bitirama, eu acredito que em outros municípios pequenos, é tudo bancado pelo município. Nosso aluguel aqui que a gente paga para a delegacia é o aluguel mais caro que eu pago, entendeu? Então, assim, é IDARF. Se a gente não bancar o posto do IDARF aqui, eles tiram daqui. Hoje o IDARF, o ICAPé, está instalado aqui dentro da prefeitura para me economizar com gasto com aluguel para esses órgãos. Então, essa questão aí da comarca IPA e UNA, na reunião que teve lá na OAB, vários prefeitos citaram isso. Eu fui um que falei, é mais um gasto que os municípios vão assumir. Porque a gente, no município pequeno, Elias, você sabe quem é carente, quem realmente precisa do serviço. E a gente é ser humano, é prefeito, a gente que mexe com o setor público, a gente sabe a dificuldade de todo mundo, né, Vitor? Eu gostaria de justificar aqui aos nossos internautas, né? O prefeito Ninho, né? Ele saiu da nossa tela porque a conexão dele caiu, coisa que acontece mesmo em tempos tecnológicos, né? Acontece às vezes falhas na internet, né? Chegou para mim aqui um material do Tribunal de Justiça, né? Com ponto de vista do presidente do TJES, o desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, né? Ele destaca que os cidadãos e os advogados serão melhor atendidos com a efetivação da integração e a jurisdição será prestada de forma mais rápida e efetiva, já que será possível fazer isso por meios eletrônicos e as comarcas integradas deverão ser as primeiras a receber o processo judicial eletrônico. Totalmente o contrário, né, do que os juristas, né, o doutor Luiz, o doutor Vitor e os prefeitos defendem aqui neste momento, falando que vai ter gasto sim, vai aumentar as distâncias. A gente sabe que muitas vezes as audiências são canceladas, o juiz não fica impedido de comparecer numa audiência e sequer avisa as partes que não vai ter aquela audiência. Então acaba a pessoa tendo deslocamento, gastando um dinheiro que poderia ser economizado para pagar contas e outras despesas. Não é isso mesmo, doutor Luiz? Sim. Veja bem, eu mesmo, quando era advogado, tinha um escritório em Vitória, ainda tenho lá meu sócio que trabalha em Vitória, eu vinha a Guaçuí para fazer audiência e chegava aqui, era surpreendido que não tinha mais audiência. Então, me deslocava 235 quilômetros para vir a Guaçuí, chegava aqui e era surpreendido com o fórum fechado. Ainda bem que eu sempre tive familiares aqui, lugar para ficar, né? Mas aí, e a despesa que eu tinha, né? O tribunal jamais ia me reembolsar isso. Agora eu pergunto, o cidadão que mora lá em Pedra Roxa, Pedra Menina, vai fazer uma audiência lá em Una, ou, no caso de Dores do Rio Preto, fazer uma audiência em Guaçuí, às vezes a audiência atrasa, aí vai que surge um ônibus para o cidadão ir, mas o ônibus volta às 4 horas, e a audiência sempre atrasa, 4, 5, 6, já saí do fórum uma vez, 10 horas da noite, uma audiência em Dores do Rio Preto uma vez. Então, assim, como que esse cidadão vai para casa? Às vezes a pessoa não tem dinheiro nem para comprar o lanche dele, né? Então, assim, o tribunal, eu acho que ele está atropelando o procedimento. Não adianta querer agora falar que essas comarcas serão as primeiras a serem atendidas com o PJE. Já deveriam ser atendidas com o PJE antes. O Tribunal do Espírito Santo não está fazendo o dever de casa. Conforme a gente já disse aqui anteriormente, o Espírito Santo é o último lugar no Brasil em implementação do processo judicial eletrônico. Então,
antes de fechar a comarca e antes de agora, depois de bater, querer assoprar, o tribunal deveria ter implementado esse procedimento antes, de forma ampla, nos processos judiciais cíveis, nos processos judiciais criminais, possibilitando as audiências de forma virtual. E nada disso aconteceu. Estamos ouvindo essa promessa de implementação do processo eletrônico há muitos anos. Então, a gente, sinceramente, falta um pouco de credibilidade do tribunal para prometer isso para a gente agora. Doutor Vitor, eu gostaria que o senhor destacasse um outro ponto, né, que quando a pessoa move uma ação, sendo ela a parte autora, se ela por algum motivo não comparece na audiência, ela é punida, ela responde a um processo, tem que pagar multa. Estou correto? Na verdade, isso fica muito a cargo do magistrado, né? A consequência prática, geralmente, é a extinção do processo, se a pessoa não justifica a razão da sua falta, né? Se a razão for injustificada, o juiz extingue o processo. Essas questões de multas e tudo mais, elas podem ser aplicadas às vezes para as testemunhas, né? Agora, não no caso do autor não comparecer. No tocante ao que o presidente do TJ colocou aí, o TJ está com concurso previsto até 2021 para abrir concurso. Então, o PJE vai enxugar a folha. Isso eles estão dizendo. O PJE vai fazer com que o cidadão se aproxime do judiciário. Mas como? Se tem concurso previsto para 2021, até 2021, está no site de concursos aqui, que o próprio presidente colocou que vai abrir concurso até 2021 para o TJ. Então, eu volto também, bato no mesmo prego que o doutor Luiz colocou aí. Embora o PJE possa vir acelerar alguma coisa, nós estamos falando de um país com 13 milhões de desempregados antes do início da pandemia, né? Nós estamos falando do interior, não estamos falando de Vitória, que você pega um celular e chega um lanche na sua porta, um Uber, um Uber Eats, não estamos falando isso. Nós estamos falando de lugares, de roça, que as pessoas levantam 4 horas da manhã para tirar leite da vaca. É desse lugar que nós estamos falando, do interior do estado, de onde vem a comida para Vitória se alimentar. Entendeu? E o judiciário se afasta dessa população. Eu acho que é exatamente o caminho inverso que tinha que ocorrer. O judiciário se aproximar dessa população. Você viu aí, o Ninho caiu da internet. Você acha que a internet do TJ falha? Falha, mas muito pouco. Das grandes empresas de Vitória falham a internet? Não falha. Mas aí no interior acontece, infelizmente. E quem vai ser prejudicado vai ser, infelizmente, o jurisdicionado e, em especial, o mais humilde. Quanto mais humilde, mais prejudicado ele vai ser. Mais uma vez, quando o caminho tinha que ser inverso. Quanto mais humilde, mais próximo o Estado. Nesse caso, o Poder Judiciário tinha que estar ao lado dele, sendo a bengala dele, né? E não o contrário, tirando a bengala e tapando os olhos e deixando o buraco na frente. É o que está acontecendo. Doutor Luiz, o que está sendo feito a nível de procedimento da OAB para que isso não aconteça, para que isso tenha condição de ter aí uma reversão dessa decisão? Olha, amanhã a seccional da OAB está fazendo um ato público, um protesto virtual, porque nesse momento de pandemia a gente não pode fazer um protesto físico. A gente estava organizando fazer um protesto gigantesco na frente do tribunal, mas em um momento de pandemia seria aí ao contrário do que as autoridades de saúde pregam. Então nós vamos fazer um protesto virtual amanhã, no momento em que for protocolizado virtualmente também a nossa petição no Conselho Nacional de Justiça, que vai questionar esses diversos aspectos que nós entendemos enxergamos algumas nulidades desse procedimento que foi feito pelo tribunal, onde foram feitos diversos apontamentos pelos 18 presidentes de subseções da OAB que existem no Estado. Tá? Então, assim, amanhã vamos fazer um ato grandioso, às 4 horas da tarde, via aplicativo Zoom também, através da seccional, no momento que nós fomos dermos entrada no recurso no Conselho Nacional de Justiça. Estamos muito otimistas,
para salvar várias comarcas. A gente sabe que não vai ser possível, e a gente tem ciência disso, de salvar todas, mas estamos muito otimistas com relação a várias comarcas no nosso estado. Por exemplo, a Piacá e Bom Jesus mesmo tiveram uma votação de 13-13 no tribunal, e o desembargador desempatou no final. Então, para vocês verem que dentro do próprio tribunal existia uma divergência sobre essa integração. E assim como houveram várias votações divergentes no tribunal sobre várias outras comarcas, o que deixaram brechas para a gente poder aproveitar nesse recurso no CNJ. O advogado que vai estar conduzindo esse trabalho, ele inclusive foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, que a Ordem Seccional do Espírito Santo contratou. Então, uma pessoa que tem experiência dentro do Conselho, sabe o caminho das pedras e fez um trabalho técnico fantástico e que nós estamos numa expectativa muito boa de conseguirmos bons resultados no Conselho Nacional de Justiça. Prefeito, uma jornalista nossa escreveu um artigo essa semana falando desses 4 anos de mandato de vocês. Assim, foram 4 anos terríveis. Pelo jeito, o Ninho viu, o Ninho deve ter lido o artigo, porque ele falou ali todas as dificuldades, os desafios que vocês tiveram. Né? Vocês tiveram aí nós tivemos aí o Fundap que caiu, vocês já entraram com a queda do Fundap terrível, vocês tiveram febre amarela, greve da Polícia Militar, depois greve do caminhoneiro, e agora a pandemia e agora essa questão do fórum. Fora outros detalhes. E a enchente. Teve enchente também, quer dizer, foram 4 anos de extrema dificuldade. Eu pergunto, prefeito, onde o senhor tira a disposição, onde o senhor tira essa garra para conseguir chegar até o final do mandato e ainda querer fazer mais alguma coisa por Ibitirama? Elias, além de pegar uma crise política, né? Uma crise política nós pegamos e financeira também, que aquele artigo esqueceu de colocar. Eu li o artigo também. Mas, Elias, assim, a gente que gosta de estar envolvido no setor público, estar de frente de uma gestão, a gente sempre quer o melhor, né, para os munícipes da gente. Então, assim, eu adoro o que faço. Adoro o que faço. Fui vereador, um mandato, então, assim, fiz o meu papel lá, você sabe, eu fui vice-prefeito atuante mesmo. O Vitor já estava aqui na prefeitura, presenciou isso. E agora, rapaz, nós pegamos essa dificuldade, e eu vou te falar assim, eu sempre penso positivo, que tudo no final vai dar certo. Então, assim, não é fácil, só Deus sabe mesmo, Elias, o que nós passamos de 2017 até esse momento. E, assim, eu estou muito persistente que tudo vai dar certo. E, lógico, a gente tem que ter uma equipe boa, a equipe da gente, a gente tem que ouvir a equipe, porque a gente não sabe tudo, o prefeito não sabe tudo, a gente tem que confiar no seu secretário de saúde, você tem que confiar na procuradoria. Então, assim, é isso que faz a gente ficar sempre de cabeça erguida e com pensamento positivo, que tudo no final vai dar certo. Temos que ter fé em Deus, né? Eu acho que é isso aí que faz a gente ter essa força e essa vontade de vencer a cada dia. Bom, se o Wanderson não tiver mais nada, eu, por mim, estou satisfeito. Quero aqui agradecer a presença do Dr. Vitor. Sempre aí que a gente puder, vamos trazê-lo, porque é sempre bom aqui ter esse esclarecimento nessa questão jurídica. O doutor Luizinho já é de casa, já é um grande parceiro do Aqui Notícias, está sempre com a gente. Agradecer a você, ao prefeito Reginaldo. O prefeito Ninho está com dificuldade lá, me falou que agora, com a internet dele, deu um problema lá, deu uma pane lá, e é o que o doutor Vitor falou, nós estamos no interior isso acontece, né? Wanderson, com você aí. Só ressaltar que amanhã tem manifestação às 16 horas, né, em frente ao posto TPJ, em Dores do Rio Preto, né? Tem outra manifestação também agendada aqui para segunda-feira, esta no município de Rio Novo do Sul, que
que vai ter a sua comarca integrada a de Itapemirim. Então, são várias manifestações pelo sul do Espírito Santo. Tivemos em Bitirama, tivemos em Conceição do Castelo, tivemos também hoje em Apiacá. Dá para ver que é um movimento que está gerando uma insatisfação total por parte dos advogados, por parte dos moradores desses municípios que vão ser afetados diretamente. Eu gostaria de agradecer, então, a participação do Vitor Fonseca, do Dr. Luiz Bernardo de Moulan, também o prefeito Reginaldo Simão e o nosso diretor do Grupo Folha do Caparaó, Elias Carvalho, e, claro, você que nos acompanha pelas redes sociais e pelo portal aquinoticias.com. Até a próxima live, até o próximo Aqui nas Cidades.